Mano, você viu o preço do arroz? O que tá acontecendo? Bom, meu nome é Danilo Heitor. E eu sou a Mariana Hope. Nesse vídeo, a gente vai tentar discutir isso um pouco mais a fundo. Bem-vinda à Geografia da Real. Fique ligado, acompanhe passo a passo. Condomínios luxuosos por todos os lados. O Congresso, o Planalto colados. Aqueles barracos ali, vão ser retirados. A primeira coisa que você deve estar se perguntando é o que arroz tem a ver com geografia. Mas acontece que o arroz não vem do supermercado. Quer dizer, na cidade, quase sempre você compra ele no supermercado. Mas até ele chegar lá tem um longo caminho que começa no campo, onde ele é plantado. E para plantar arroz ou qualquer outra coisa, é preciso ter terra. A gente aprende na escola que o solo brasileiro é realmente fértil, mas isso não é completamente verdade. Pensando no nosso território inteiro, menos da metade do nosso solo é realmente fértil. O restante depende de tratamento para poder ser utilizado na produção agropecuária. Acontece que o solo é uma coisa e a terra é outra. E quando a gente analisa o Brasil, percebemos que existe uma grande concentração de terra. Isso quer dizer que poucas pessoas são donas de grandes extensões de terras, os chamados latifúndios, e seus donos, os latifundiários. Enquanto muita gente no campo não tem acesso ou tem um pedaço muito pequeno de terra. Os grandes proprietários ou latifundiários são quase sempre também monocultores e agroexportadores. Ou seja, eles investem todas as terras deles no mesmo tipo de cultivo e mandam quase toda a exportação para o exterior. É aquele pessoal do agronegócio, dono de grandes empresas agropecuárias, que faz propaganda dizendo que o agro é pop, e tem uma força muito grande no Congresso Nacional através da chamada bancada ruralista. Não é do agronegócio que vem a maior parte da comida que a gente põe na mesa, mas quando o assunto são os grãos, a gente tem grandes monoculturas por todo o país. É o caso do arroz, por exemplo, na região sul. O Brasil é o 9º maior produtor de arroz do mundo. Só nesse ano, para vocês terem uma ideia, já foram produzidos 11,2 milhões de toneladas de arroz. Mas como a maior parte dessa produção é voltada para a exportação, ela acaba indo parar em outro lugar que não é a sua mesa. Ela vai para o mercado de commodities. Em inglês, commodity significa mercadoria. Mas pensando na agroindústria e no agronegócio brasileiro, normalmente são chamadas de commodities aqueles produtos que precisam ser comercializados em larga escala, em grandíssima quantidade, para gerar um lucro que seja significativo e que pode servir também de matéria-prima para outras produções. Bom, se o objetivo é lucrar, a ideia é vender pelo maior preço possível, certo? E, como o mercado de commodities é internacional, as trocas, como quase todas as trocas comerciais do mundo, são baseadas no valor do dólar. Aqui cabe um parêntese bem rapidinho para dizer que o dólar, assim como o real, não é uma entidade mágica que valoriza ou desvaloriza sozinha. O valor das moedas, de qualquer uma delas, está baseado na produção e no acúmulo de riqueza do país onde ela é emitida. Ou seja, a moeda não é nada mais do que uma ferramenta para trocar produto. Porque ia ser muito difícil, vamos combinar, comprar um celular com um saco de arroz. Esse parêntese é importante para entender por que o arroz está caro nos mercados brasileiros. Você deve saber, já que a mídia fala disso o tempo inteiro, que a gente está atravessando uma grande crise econômica. E se a economia não está bem, o valor da nossa moeda, que é o real, cai. O que a gente percebe ao ver o dólar crescer e valorizar cada vez mais. Se o dólar está alto, os grandes produtores que já destinam a maior parte da sua produção para exportação vão preferir continuar vendendo e vender ainda mais o arroz no mercado de commodities do que abastecer o mercado interno do próprio país, no caso o Brasil. Ao mesmo tempo, os que venderam para o mercado interno vão fazer isso aumentando o preço, já que os supermercados não vão ter alternativa de compra. E os supermercados, por sua vez, também vão aumentar o preço, de olho no crescimento pela procura por arroz. Em outras palavras, a meta é o lucro, independentemente da minha ou da sua fome. E aí que entra o papel do governo. A gente chama de política pública toda a orientação governamental, que pode ser uma lei, um decreto ou qualquer outro dispositivo jurídico, que tem como objetivo cuidar de um assunto público, de interesse comum a todos, como a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia. Esse tipo de política é função do Estado e vai variar dependendo do governo que tiver no poder. Nesse momento, a gente vive um governo que é extremamente neoliberal, que defende, pelo menos da boca para fora, que o Estado não deveria intervir de forma nenhuma na economia. Apesar disso, a crise econômica e a pandemia levaram os governos a aprovarem o chamado auxílio emergencial, que nada mais é do que um valor em dinheiro para a população poder ter recursos para sobreviver nesse período. Relembrando que é uma quantidade pequena de dinheiro, né? Os R$600.
Apesar das fraudes, esse auxílio é voltado para a população mais pobre, que muitas vezes passa pela situação de fome. Então, uma das primeiras coisas que essa população vai fazer é ir comprar comida com o dinheiro recebido do auxílio emergencial. O que faz sentido, já que ninguém devia estar passando fome em pleno século XXI, independentemente de pandemia ou de crise econômica. Se tem pouco arroz no mercado porque a maioria foi exportada e mais gente comprando por conta do auxílio, a quantidade de arroz disponível internamente, claro, vai diminuir. E como a gente já disse, com mais procura e menos oferta, quem vende vai querer aumentar o preço para poder lucrar mais. Outros países que também são grandes produtores de arroz, como o Vietnã e a Índia, também passam pela mesma situação. Só que nesses países, o governo resolveu adotar outro tipo de medida, limitar as exportações e obrigar os produtores a abastecer o mercado interno. Por aqui, só de ouvir essa possibilidade, as pernas dos nossos governantes neoliberais e dos grandes produtores do agronegócio que lucram muito com isso, já começam a tremer. Vai ter gente também gritando que isso é comunismo e que o Estado não deveria de forma nenhuma mexer na economia. Assim, não há nenhuma ação governamental para manter a produção de arroz no mercado interno e nem para evitar a perda das áreas de cultivo de arroz para as plantações de soja, por exemplo, que é a principal commodity brasileira e um dos produtos mais exportados para países como a China, por exemplo. O problema é que essa não é uma questão puramente ideológica. A Índia tem um governo de extrema-direita atualmente, enquanto o Vietnã, para muitos, é socialista, ou seja, de esquerda. Só que tanto um quanto o outro governo sabe que deixar a população sob risco de fome é deixar os próprios governos sob risco de crise política e social. E dá para ir além. No capitalismo, as crises vêm e vão. Essa não vai ser a última. E se a gente não quiser passar por isso de novo, a gente tem que pensar seriamente em melhorar a distribuição de terras do nosso país. Realizar a tal da reforma agrária, que ao contrário do que querem te fazer acreditar, não é coisa de comunista, e aconteceu em praticamente todos os países centrais do capitalismo. Tratar comida como mercadoria não é novidade na história humana, mas não dá para parar de pensar nas consequências que isso pode trazer para a nossa sociedade. O arroz não foi o primeiro a ficar caro e nem será o único. A tendência com as condições atuais é que cenas como essas se tornem cada vez mais comuns. Se não dá para afirmar que o que motivou todas essas pessoas foi a fome, também não dá para negar que essa cena só é possível porque a comida é uma mercadoria, seja para comer ou para ganhar uma grana vendendo. Mesmo que essa carne já não esteja mais muito própria para consumo. Sem água, ar e alimento não existe a vida. Se a sua vontade é por um mundo que seja mais digno, justo e sem fome, você precisa parar para pensar como a gente produz, distribui e consome os nossos alimentos. A terra, a distribuição dessa terra no nosso país é um elemento central nessa análise. Com a terra melhor distribuída ou coletivizada, como é o caso de algumas experiências que a gente pode ver pelo mundo, com uma política de produção que seja de alimentos e não de commodities, a prioridade vai passar a ser você, a sua mesa e a sua fome. Isso não é só uma questão de opinião. Nas terras em que a produção é voltada para o consumo, seja do mercado interno de um país ou de uma rede de consumidores que está diretamente ligada com os produtores, sem precisar dos intermediários, o preço do arroz não oscilou tanto, mesmo com a crise. É por isso que, junto com a reforma agrária e a desconcentração de terras, vários movimentos de camponeses e agricultores defendem também a ideia de soberania alimentar, ou seja, que toda a produção agrícola seja voltada para alimentar a população. Terra para plantar, plantar para comer. Quando tiramos o lucro do centro das nossas atenções, o acesso à comida deixa de estar tão suscetível aos interesses dos latifundiários, das grandes empresas do agronegócio e das ações irresponsáveis dos governantes da vez. Incentive as boas práticas no campo. Sempre que der, compre diretamente do produtor, por exemplo. Em várias cidades do Brasil existem pessoas que fazem essa ponte da horta do campo diretamente para o seu prato. Eu já atravessei a ponte do Paraguai. Um rio me inspirou, a ponte do rio que cai. É sucesso em Campinas e na Fotos Racionais. Mas a ponte da capital é demais.